E a gente continua falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, porque ele participa agora do podcast Cara a Tapa, do influenciador Rica Perrone. A repórter Paula Cuenca traz um dos destaques da entrevista até aqui e os detalhes da agenda do presidente neste sábado. Paola, boa tarde para você. Olá, boa tarde. A entrevista começou por volta das 10h30 da manhã e a gente já faz um destaque aqui porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi questionado pelo jornalista Rica Perrone a respeito de uma notícia que saiu nesta semana sobre Jair Bolsonaro e a sua esposa, Michele Bolsonaro, terem tido um almoço ainda no domingo passado em Minas Gerais com Guilherme de Pádua e a esposa atual dele, Juliana Lacerda. Guilherme de Pádua foi o homem condenado por assassinar Daniela Pérez, ele que também era ator na época desse crime cometido contra Daniela Pérez, que era sua colega, inclusive, em uma novela que estava sendo transmitida ainda na época. Ele foi condenado a 20 anos de prisão por homicídio qualificado, junto da esposa dele na época, Paula Tomás, por conta desse assassinato de Daniela Pérez. E por isso, essa notícia de que Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro teriam almoçado junto com esse casal chamou tanta atenção. Acontece que ainda durante a semana, a própria Juliana Lacerda, que tirou uma foto junto com a primeira-dama Michele Bolsonaro, chegou a dizer que não conhece a primeira-dama, não conhece o presidente de verdade. Ela apenas estava em um almoço de comemoração pelo aniversário de 50 anos do pastor da igreja ao qual eles estavam antes no culto, o pastor Márcio Valadão, e que, portanto, ela apenas teria tirado uma foto com a primeira-dama Michele Bolsonaro. E então o presidente da República foi questionado a respeito desse fato e voltou então a dizer que de fato não conhece tanto Guilherme de Pádua quanto Juliana Lacerda, que ele foi a esse culto em Belo Horizonte, inclusive um pedido da primeira-dama Michele Bolsonaro para poderem participar desse culto e que depois haveria esse almoço, mas que ele, Jair Bolsonaro, sequer teria ficado por esse almoço. Apenas Michele ficou para essa comemoração do aniversário do pastor responsável por essa igreja. Ele teria partido para outro lugar e que, inclusive, a própria Michele Bolsonaro teria explicado a ele que tirou fotos com mais de 100 pessoas durante aquele almoço e que não sabia quem era Juliana Lacerda, que ela não teria se apresentado, então também não sabia que era ela no momento em que bateu a foto e que não havia qualquer tipo de relação entre o casal Guilherme de Pádua, Juliana Lacerda e o presidente da República Jair Bolsonaro e a esposa Michele Bolsonaro. Essa entrevista ela continua acontecendo, ela tem uma previsão inicial de durar cerca de 2 horas e o presidente da República já disse que deve comparecer na Marcha para Jesus no Rio de Janeiro a partir das 3 horas da tarde. A gente segue acompanhando essa entrevista que acontece nesse momento e pode trazer mais destaques aqui ao longo da programação. Tá certo, Paola, daqui a pouquinho volto a te chamar. Obrigada até então. Bom, Jorge Serrão, quero abordar com você primeiramente esse bafafá sobre essa foto da Michele com a mulher do Guilherme de Pádua e esse desencontro de informações, principalmente por meio até de órgãos sérios da imprensa. Queria saber a sua opinião a respeito. Pois é, gol contra absoluto da oposição, que explorou uma situação absolutamente falsa contra Jair Bolsonaro, já que ele não teve o tal encontro com o Guilherme de Pádua. Então, esse tipo de situação só beneficia o candidato Bolsonaro, que acaba sendo acusado toda hora de ser nazista, fascista, genocida, acusado de espalhar fake news. Então, gol para o Bolsonaro, gol contra da oposição. A estratégia do presidente está muito clara nesse início de campanha eleitoral. Ele tem trabalhado, focado em conquistar o voto evangélico, sobretudo feminino, e tem utilizado essas entrevistas alternativas a veículos da internet para falar tudo que lhe interessa, sobretudo sobre dúvidas que são colocadas sobre seu passado desde o tempo de militar. Então, Bolsonaro está tirando bom proveito dessas entrevistas, recordes de audiência e está conseguindo cumprir a estratégia planejada de campanha até agora. A oposição continua errando toda hora, chamando a atenção de Bolsonaro para o que Bolsonaro realmente não representa. Assim fica difícil ganhar a eleição.